Olá e seja bem-vindo a mais uma história contada aqui no canal Contando Filmes, e hoje nós vamos contar a história do filme Sem Limites. Então recomendo a você que assista até o final para ver a história incrível de um homem que passou a utilizar 100% da sua capacidade cerebral e fez coisas inimagináveis. Houve-se uma batida forte em uma porta de metal, levando um apartamento chique com pertences embalados. Um pequeno passeio pelo complexo de apartamentos de luxo revela 2 cadáveres, e no topo do prédio está Ed. Ele tira um pé da beirada e ouve 2 tiros no apartamento ao lado. Seu vizinho deve ter verificado o barulho. Alguém está gritando na frente da porta de Ed para entrar. Ed está desapontado consigo mesmo. Ele pula? Um pouco mais de um ano antes, Ed estava andando pela rua com uma aparência completamente diferente. Ele diz que é escritor. Bebendo meio-dia em um bar, ele está contando a 2 caras sobre seu romance, mas nenhum deles acredita que ele tem um contrato de verdade. É uma questão se ele mesmo acredita. Mais tarde, ele foi visto escrevendo, tentando escrever, procrastinando, até que ele finalmente sai de seu apartamento e sai para beber novamente. Algumas semanas, se não meses, passam com eles sequer escrever uma palavra. Eventualmente sua namorada Lindy o deixa. Ed acha que foi do nada, mas ela claramente não pensa para fazer isso. Ele se prepara para pedi-la em casamento, mas ela lembra da última vez que se casou com Melissa. Esse casamento não deu muito certo. Mais tarde ele está voltando para casa, sentindo-se mal em geral, quando vê seu ex-cunhado Vernon. Ed não está animado para vê-lo. Depois de uma pequena conversa onde 2 mentem um para o outro sobre o que não estão fazendo, Vernon o convence a tomar uma bebida juntos. Eles vão a um bar e ele conta como está Melissa. Em seguida, eles começam a falar sobre os problemas criativos de Ed e Vernon sugere que pode ajudar ele. Ele mostra drogas que está vendendo. É algum tipo de droga mágica que supostamente pode ajudá-lo a acessar todo o seu cérebro. Ed não acha que isso pode ajudá-lo. Vernon precisa ir embora, então ele dá a ele seu cartão de visita e uma amostra da droga de graça. Em sua caminhada para casa, Ed ainda está afundando em sua autoaversão, quando ele decide tomar a droga. Ele entra em seu prédio e imediatamente se depara com a esposa do seu locador, Valerie, que odeia ele. Enquanto ela gritava com ele, sua mente estava correndo, perguntando-se sobre os efeitos da droga, quando finalmente o efeito bate. De repente ele começa a perceber tudo que antes não teria. As pequenas coisas ao seu redor, as pequenas coisas sobre ela. Em um ponto, ele pergunta a ela o que há de errado, pegando-a desprevenida. Eles começam a falar sobre os estudos dela à medida que ele começa a acessar diferentes memórias em sua mente, que nem mesmo ele sabia que se lembrava. Ele se oferece para ajudá-la com a redação, então ela começa a gostar do que ele está falando. E quando de fato ela aceita a ajuda dele, algo picante acontece. Ele entra em seu apartamento e de repente percebe que de fato está imundo e nojento. Então ele começa a limpar e consertar, colocando tudo em seu lugar, até que pareça um lugar que alguém realmente moraria. A droga deixou sua mente perfeitamente clara. Então ele faz a única coisa que sabe que deveria fazer com a mente limpa, escrever, e desta vez está realmente fazendo isso. Na manhã seguinte, Ed acorda e sente que o efeito da droga passou completamente. A boa notícia é que ele tem as páginas que escreveu do seu romance, então ele vai até a sua editora. Ed pede a ela para ler o manuscrito inacabado e promete devolver o adiantamento se ela não gostar disso. Assim que ele chega em casa, ele tem 3 novas mensagens dela, dizendo que ela leu e achou brilhante. Ed pensa em ligar de volta, mas em vez disso, vai ver Vernon. Ele abre as portas para ele, parecendo que alguém o agrediu, e o deixa entrar com relutância. Vernon sabe por que ele está ali e diz que vai lhe dar mais droga, mas primeiro ele tem que fazer algumas tarefas para ele. Ed vai pegar o café da manhã, mas quando ele volta, encontra a porta do apartamento aberta. O lugar está completamente saqueado e Vernon está em seu sofá. Ed se aproxima e vê que ele está morto. Ele imediatamente chama a polícia enquanto espera eles chegarem. Ele percebe que as pessoas que aparentemente procuravam as drogas nunca as encontraram. Então ele começa a procurar por si mesmo. Ed finalmente encontra as drogas, assim como o livro negro de Vernon e algum dinheiro. De repente, a polícia está na porta. Mais tarde, ele está sendo interrogado em uma delegacia de polícia. O detetive desconfia de Ed e de sua história. Melissa liga para a mesa do detetive e pede para falar com Ed. Ela diz que ele não quer ver no funeral de Vernon e que ela vai chamá-lo quando tudo isso acabar. Ed sai da delegacia, paranoico por estar sendo seguido. Ele chega em casa, conta o dinheiro e pega um tablet, que inicia uma montagem completa dele redescobrindo a si mesmo o poder da droga. Primeiro ele corta o cabelo e veste roupas novas, termina seu romance e o entrega à sua editora. Ele aprende piano em 3 dias e também aprende a falar novos idiomas com pouco esforço. Em seguida, os usa para pegar mulheres. De repente, ele pode usar a matemática para ganhar no poker. Ele sabe que combinação de drogas sua tia com câncer precisa. Ele pode falar de negócios com os caras de Wall Street e impressionar a todos com sua inteligência. Ele até recebe uma oferta para trabalhar com um deles. Ed faz novos amigos, ricos com jatos particulares e mansões à beira de piscina onde ele passa as férias. Mas ele começa a ficar imprudente e precisa cada vez mais de adrenalina. Em algum momento, ele tem uma epifania do que precisa fazer e não está escrevendo. Nós o vemos de volta em seu apartamento olhando os números das lojas e tomando a droga. Ele precisa de dinheiro para o que deseja fazer e investir em negócios não é suficiente. Ed procura um agiota em uma lanchonete. Ele o convence a lhe dar $100 mil.
Eles se encontram no parque e o agiota diz a ele o que acontecerá se ele não pagar dinheiro de volta. Mais tarde, ele aceita o trabalho oferecido a ele anteriormente e rapidamente descobre como dobrar seu dinheiro investido. Ed é notado pelos maiores jogadores do mercado financeiro, e ele consegue uma reunião com um deles. Ele conta a Lindy sobre isso durante o jantar e impressiona ela, pedindo em italiano o jantar. Ele se desculpa com ela e tenta seduzi-lo para reconquistá-la. Eles voltam a ficar juntos e começam a se ver novamente. Conforme o tempo passa e ele se torna mais bem-sucedido, ele tem a sensação de que está sendo seguido. Uma noite, quando está em seu apartamento com Lindy, ele começa a se sentir estranho. No dia seguinte, ele e seu chefe têm uma reunião de almoço com Carl Van Loan. Ed explica sua grandiosa habilidade de reconhecimento de padrões e tenta impressionar o homem. Ele consegue uma carona para casa com ele no carro de Van Loan. E no carro Van Loan lhe entrega alguns documentos dizendo para examiná-los. Quando eles chegam à sua casa, Ed lhe dá uma avaliação do que leu. O homem fica impressionado e marca outro encontro com ele. Ed está muito energizado para ir para casa. Então ele lhe dá uma caminhada, planejando seu futuro, pensando que poderia até mesmo ser o presidente um dia. De repente ele começa a se sentir estranho de novo, como se o tempo começasse a se mover de forma completamente diferente. Então ele continua andando até que chega em um bar, sem saber como chegou lá. Então ele está em uma festa com uma garota e em um hotel com outra. Ele pensa que está sendo seguido. Mais tarde ele começa uma briga no metrô, percebendo que aprendeu a lutar só de assistir filmes de Kung Fu e boxe na TV. Ele corre por toda a cidade e de repente se encontra no topo de uma ponte, onde para, sem ser capaz de se lembrar do que fez das últimas 18 horas de sua vida. Ed acorda no dia seguinte sentindo péssimo. Ele decide não tomar outro comprimido e tentar examinar os documentos enviados para ele por Van Loan, mas eles parecem ilegíveis. Ed vai para a reunião sóbrio e despreparado. Van Loan continua perguntando a ele, esperando as respostas do alto nível dele, mas tudo que Ed pode focar é na TV, onde as notícias estão relatando que a mulher que estava com ele no hotel está morta. Ele sai da reunião abruptamente. Quando ele chega em casa, o telefone toca, é a Melissa. Ele pede que ela o encontre mais tarde naquele dia. Ed se lembra do livro negro de Vernon e começa a ligar para as pessoas da lista. Todos na lista estão mortos, ou terrivelmente doentes. O último número que ele diz que pertence ao homem que o seguiu e que está sentado no mesmo banco que ele. Ed o vê e corre, enquanto o homem o persegue. Então ele entra em um táxi. Agora ele se encontra com Melissa e ela diz a ele que quase não conseguiu parar de usar as drogas e não conseguiu sair desse efeito. Ela percebe que ele está tomando também e diz a ele que deveria ir devagar, pois caso contrário pode ser letal. Ed continua piorando conforme volta para casa, onde a Jota está esperando por ele. O homem pega seu último comprimido e o ingere. Enquanto Ed está pegando o dinheiro que ele deve do banco, o homem não parece afetado pela droga. Ed dá a ele seu dinheiro e diz que ele se sente muito bem, mas não há mudanças perceptíveis para sua inteligência ainda. Mais tarde, Ed, já no escritório de Lindy, acaba passando mal. Ele cai e começa a contar tudo a ela e pede que lhe dê as drogas que está escondendo no apartamento dela. Lindy chega lá e os encontra facilmente, mas quando ela está voltando para o escritório, ela liga a Ed e diz que tem um homem a seguindo. Seu táxi fica preso no trânsito e o homem é visto vindo até ela. Ed diz a ela para correr e o homem também a persegue. Lindy corre para um parque e pede os dois caras para ajudá-la. O homem caminha até eles e os esfaqueia, enquanto ela foge novamente. Lindy se esconde e liga para Ed. Diz a ele que está preso e está com medo. Ele diz a ela para tomar os comprimidos e ela o faz. De repente, a droga também faz efeito em Lindy. Ela passa pela mesma coisa que Ed, quando ele pegou pela primeira vez essa droga e começa imediatamente a fugir, sabendo exatamente o que fazer. O homem a segue a cada passo, até que ela o incapacita e foge. Lindy chega até Ed e lhe dá um comprimido. Eles se hospedam em um hotel juntos. Na manhã seguinte, Lindy está se preparando para sair e Ed tenta persuadi-la de que ele está no caminho certo. Mas depois de tomar droga sozinha, ela discorda. Ele vê os lados bons da droga, enquanto ela os lados negativos. Ed diz a ela que ele acabará parando com as drogas, mas ela vai embora de qualquer maneira. Ed vê o agiota esperando por ele e vai até ele. O homem quer mais drogas, então ele dá mais algumas para segurá-lo. Mais tarde, ele contrata 2 guardas-costas que o seguem por toda parte, e ele vai ver Van Loan. Ed pede desculpas pela reunião, explicando que estava doente, mas como Ed já havia conquistado Van Loan, então Van Loan lhe dá o trabalho. Ele é o mediador da maior fusão da história de Van Loan e se recupera. Ed então não quer esperar que o estoque de sua droga acabe e ele vai a uma farmácia e diz que ele lhe dará $2 milhões se recriarem em 6 meses. Enquanto Ed almoça um dia, o detetive vem vê-lo. Ele diz a ele que foi identificado como o homem que corre para fora do hotel quando a jovem foi morta. Então Ed contrata o melhor advogado para pagar a fiança. Mais tarde ele está em uma grande reunião para a fusão com Van Loan, quando percebe que um dos homens, Atwood, do lado oposto, estão doentes. Eles se reunirão para assinar o contrato no dia seguinte. Após a reunião, Ed fala com Van Loan e o ameaça de não fazer dele seu concorrente, explicando tudo que o torna tão bom no seu trabalho é na verdade um dom, e não algo ganho através de trabalho árduo. Ed volta para o hotel, encontrando seu quarto destruído. Ele compra o apartamento chique que foi visto no início do filme. Mais tarde, ele encontra o agiota novamente, que está completamente transformado.
Ele diz a Ed para trazer mais comprimidos ou ele contará a seu chefe sobre seu problema com a polícia. No dia seguinte, Van Loon e Ed estão esperando Atwood entrar e assinar os documentos para a fusão. Quando ele não aparece, sua esposa vai ao escritório para dizer que ele está doente, mas assim que ele melhorar, ele vai assinar o contrato. Os dois a acompanham e quando ela entra no carro, Ed vê que o homem que está o seguindo está entrando no carro com ela. Seu marido estava doente por causa da droga. Ed encontra seu advogado em uma delegacia de polícia e ele entra em uma fila. Felizmente ele não é o escolhido. Ele deixa o agiota esperando em vez disso e volta ao escritório de Van Loon, que está observando as notícias. Eles estão relatando sobre a fusão. Seu novo chefe está zangado com isso, mas diz a ele que Atwood está morrendo. Ele está preocupado com a fusão. Ed percebe que precisa pegar outro comprimido e vai embora, mas não consegue encontrar seu estoque. Ele volta para o escritório quando o pacote chega para ele. Enquanto Van Loon continua pressionando por informações que acha que Ed tem, ele abre o pacote para encontrar as mãos decepadas do seu guarda-costas lá dentro. Ele sai correndo e volta para o seu apartamento. Lá ele ouve as notícias em que a esposa de Atwood está dando um depoimento, ao invés de mentir sobre a fusão. Seu advogado assume a entrevista. A campainha toca e é o agiota pedindo-lhe para abrir a porta. Em seguida, Ed é visto de pé na beira de sua varanda. Ele não pula, ele tenta se lembrar onde poderia ter deixado mais um comprimido e se esforça para encontrar um. Ao conseguir, ele acaba desistindo no mesmo momento em que o agiota entra no seu apartamento. Seus capangas conseguem agarrar Ed e imobilizam ele, enquanto ele explica que usa droga dissolvida em uma solução injetada por uma veia. Ele atira e diz aos seus homens para encontrar o esconderijo de Ed, enquanto ele o tortura para obter mais informações. Os capangas estão tentando abrir o cofre e eles não conseguem ouvir quando Ed esfaqueia o seu chefe, no momento em que ele se inclina. Ele o mata e bebe seu sangue para obter uma dose da droga. Funciona, então ele sabe como lutar com os capangas. Ele derruba um deles e depois o outro. Enquanto isso, Atwood morre no hospital. Ed vai até lá e é visto sentado ao lado do homem que o seguia. Mais tarde, o mesmo homem ajuda a encontrar mais drogas no apartamento do advogado, que tirou de Atwood. 12 meses depois, Ed lançou um livro e está concorrendo ao Senado. Van Loon está esperando em seu escritório. Eles conversam um pouco, mas Van Loon diz a ele que sabe sobre a droga. Ele diz a ele que fechou seu laboratório naquela manhã e que pode fornecê-la droga no futuro se ele concordar em trabalhar para ele. Eles saem do escritório para almoçar juntos, mas Ed se recusa a entrar no carro com Van Loon. Ele diz a ele que aprendeu como mudar a droga, como sair dela enquanto mantém todos os efeitos positivos. Ele pode ver tudo e agora ele é imparável. Ed recusa qualquer possibilidade de trabalhar com Van Loon e o manda embora. Ele vai a um restaurante e encontra Lindy lá. E hoje você assistiu a mais uma história contada aqui no canal Contando Filmes, um super filme muito interessante que mistura aí uma pegada de drama, um pouquinho de suspense e muita ficção científica. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você gostou e qual o próximo filme que você gostaria de ver aqui. Um grande abraço e até a próxima!